Atos capítulo 27 e 28. Vamos voltar um pouquinho nos Atos capítulo 25 e 26, em que Paulo se defende diante de Festo do rei Agripa. Paulo chega ao seu quinto julgamento. Paulo dá o seu testemunho de fé e nós vemos a reação dos juízes ao compartilhar a sua fé. Alguns até o chamam de louco. O nosso versículo-chave está em Atos 27 e 25, dizendo: Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Ele estava no barco e ele compartilha este testemunho. Agora Paulo está em direção a Roma. Ele apelou a César, então ele tinha que ser julgado lá em Roma. Ele já estava por 2 anos preso em Cesareia, foi julgado por Festo, Félix e Agripa, e o apóstolo finalmente então vai em direção a Roma, acompanhado de Lucas, Aristarco e mais 276 passageiros no navio grande. Roma é uma cidade extraordinária, era a capital do poderoso império que já havia dominado o mundo. A lei romana dava a todo cidadão o direito de defender-se, e o direito romano tornou-se um modelo para o mundo inteiro até os dias atuais. Paulo passou por esses julgamentos, mas ele deixou claro o seu propósito de ir a Roma. Ele foi alvo das orações quando foi a Roma, ele propôs várias vezes ir a Roma, ele também expressou o sentimento de ir e foi impedido. Então a gente vê como que o apóstolo Paulo tinha esse desejo de chegar a Roma para testemunhar a sua fé, apoiar os irmãos na igreja, e então foi algo muito especial na vida dele. Então, nesta viagem, ele foi de navio e teve uma terrível tempestade. Mas o propósito de Deus vai se cumprir na vida dele e de todos que estão com ele. E nós vemos que esta viagem é um diário de bordo. Você vai ver tudo o que vai acontecendo na viagem. E essas viagens marítimas, elas tiveram riscos grandes pelas águas do Mediterrâneo, no período em que Paulo aconselha a tripulação a não continuar a viagem. Ele dá esse conselho, mas eles não ouviram. Eles não acharam que poderiam ouvir o conselho de um preso. E foi de grande prejuízo para todos que ali estavam. E graças a Deus o Senhor preservou a vida deles. Mesmo com uma sensação de sucesso, logo o mar se transformou num monstro indomável. Havia os resultados dessa imposição de não terem ouvido a Paulo foi que havia uma aparente segurança, as circunstâncias mudaram e houve um tufão, o mar se revoltou, eles perderam o controle do navio, o navio ficou à deriva, teve grande prejuízo, que eles tiveram que jogar tudo ao mar para poder salvar a sua própria vida, e eles então tinham perdido as esperanças, achavam que iam morrer. Mas então o apóstolo Paulo se levanta e ele faz um apelo para que todos tivessem ânimo, porque o anjo de Deus tinha aparecido a ele e disse a ele que ninguém iria se perder e ninguém iria morrer. E ele tinha o objetivo de chegar a Roma para ser julgado ali. O conselho de Paulo, agora eles ouviram que todos deveriam permanecer juntos. Paulo alertou o centurião Júlio que eles não poderiam salvar-se caso os marinheiros não permanecessem no navio. Paulo enfatizou que todos deveriam comer. Ele então parte o pão, eles comem juntos. Estavam já há 2 semanas sem comer, provavelmente sem comer direito, e essa situação foi muito complicada. E Deus, pela sua graça, ajudou a todos ali para que eles chegassem numa terra, numa ilha chamada Malta. O navio, ele encalhou ali na ilha e se despedaçou. E os soldados resolveram matar os prisioneiros, mas o centurião Júlio impediu que isso acontecesse para que pudessem todos ser salvos. Então ele falou: olha, vão nadando para chegar até a praia. E ali na praia,
os bárbaros que viviam na ilha acolheram eles. Interessante que fala que eles acolheram com humanidade, com civilidade e fizeram uma fogueira para acolhê-los. E de repente Paulo estava jogando graveto e uma víbora, uma serpente, picou ele e ele não morreu, não aconteceu nada. E os bárbaros acharam que ele é um deus, como que ele foi picado de cobra e não morreu? E ali foi o meio que Deus usou para curar muitas pessoas. Paulo foi usado, ele orou por pessoas, tinha ali o prefeito da ilha, chamado pai de Públio, que estava com febre, disenteria. Paulo orou e orou por todos e todos ficaram curados. Que poder extraordinário de Deus ali se manifestando na vida daquelas pessoas. Então, depois de 3 meses, o apóstolo Paulo e todos os náufragos foram para Roma, num terceiro navio que tinha uma comitiva para que eles pudessem chegar lá. E então, com a graça de Deus, os irmãos puderam se encontrar com Paulo. Houve uma pergunta dizendo: olha, qual que é a sua acusação? Não temos aqui nenhum documento, nenhuma prova, tudo se perdeu no navio. E então ele ficou confinado numa casa alugada e ele era vigiado por um soldado, mas ele tinha liberdade de receber as pessoas livremente. Foi algo extraordinário. Deus livrou Paulo das circunstâncias, das acusações, e ele então pôde estar ali pregando o evangelho, alcançando pessoas, orando por muitos, muitos curados, muitos sinais, milagres, prodígios, e então Paulo passou por esse momento. Ele então convocou os líderes judeus da cidade para que se encontrassem com ele. O seu propósito era defender-se das suas acusações, que estavam atacando contra ele. Mas não encontraram nada, não chegou nenhuma acusação contra Paulo, e então ele pôde ter essa liberdade. O ministério de Paulo foi voltado para os gentios, face à recusa dos judeus. Eles não aceitavam a ressurreição dos mortos, não aceitavam que ele havia sido alguém que era um caçador de cristãos, se eu posso dizer assim, e agora ele estava se voltando para os cristãos e não houve oportunidade para eles ouvirem o evangelho, mas ele pregou o evangelho mesmo para aqueles judeus que aceitavam. E foi um ministério muito forte do apóstolo Paulo até o seu martírio, quando ele foi martirizado, foi perseguido, e por ser cristão, por pregar a palavra de Deus, mesmo nesse tempo de liberdade que ele tinha para anunciar o evangelho de Deus. E isso foi espetacular nesse tempo. Paulo finalmente foi capturado e colocado numa masmorra romana, e no ano 67 depois de Cristo, mas esse gigante Deus morreu na terra como um mártir, mas no céu ele foi recebido como um príncipe de Deus, para a glória do Senhor. Para a gente refletir sobre a nossa aula, quais os ensinamentos que você pode tirar como lição dessa viagem atribulada que Paulo teve que enfrentar para cumprir o que Deus havia falado sobre chegar a Roma para testemunhar a César? Quais ensinamentos que a gente pode tirar disso? Segundo, quando você enfrenta dificuldades para fazer a vontade de Deus na sua vida, qual a atitude que toma? Você persiste? Você desiste? Ou você procrastina? Eu termino esse nosso estudo de hoje finalizando Atos, o livro de Atos. Obrigado pela paciência, obrigado por me ouvir nesses meses, quase 6 meses, estudando o livro de Atos, desde março até agora. Aprendemos muito com esse texto e vemos que os atos do Espírito Santo em toda a igreja, desde o enchimento com o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, até a trajetória do apóstolo Pedro, os discípulos e o alcance da vida do apóstolo Paulo, de Saulo inicialmente, depois Paulo, como foi maravilhoso ver a atuação do Espírito Santo enchendo pessoas, transformando, fazendo milagres, sinais e maravilhas. Que livro extraordinário! E que você possa
ter aprendido muito com este livro e que o Senhor possa ser glorificado através deste texto, desse livro tão maravilhoso. O versículo para nós memorizarmos: tomai, pois, o conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Nós somos gentios de hoje, nós não somos judeus, nós somos gentios, fomos alcançados pelo Senhor e temos a oportunidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus assim abençoe a sua semana, abençoe os estudos nos lares ou nas empresas, nas clínicas, aonde Deus te chamou para ministrar. E a partir da próxima semana nós vamos ter uma reunião presencial com todos os líderes de grupos, para que e também aqueles que participam vão poder estar conosco, e lá nós vamos lançar o próximo assunto dos grupos de comunhão da Igreja Nazareno Central de Campinas e suas extensões. Deus te abençoe, boa semana, até a próxima.